Olá, olá, olá! Hoje vamos falar sobre os outros 5 vícios de linguagem. Na aula passada, nós falamos sobre barbarismo, sobre solecismo, sobre ambiguidade, cacofonia e o pleonasmo. E agora vamos falar sobre os outros 5 que estão faltando, né? Vou mostrar aqui meu arquivo para vocês irem acompanhando. Muito bem. Número 6. Então, neologismo, aqui é um ponto interessante. Não que o neologismo seja uma coisa ruim. A grande questão é, se nós buscamos nos comunicar, ter clareza, objetividade, quando nós começamos a usar muitos neologismos, fica complexo ter certeza de que a pessoa com quem eu estou falando, me comunicando, está entendendo, porque afinal, o neologismo é você dar um novo significado para uma palavra ou criar uma nova palavra. Então, como você vai, se você está usando uma coisa criativa, uma coisa nova, num texto informativo, num texto expositivo, dissertativo, como você tem certeza, sem ter que parar para explicar, que a pessoa que está lendo ou te ouvindo está entendendo o que você está querendo dizer? Então, como recurso criativo, ok, o neologismo, mas na escrita mais objetiva, tem que tomar cuidado para garantir que tenha clareza no texto. Porque se você começa a inventar muito significado, inventar muitas palavras, a probabilidade do seu interlocutor estar entendendo fica cada vez mais baixa, ok? Então, tendo isso em vista, neologismo é uma invenção fora de hora quando a gente pensa em vício de linguagem. Pode ser semântico, quando você muda o sentido de uma palavra que já existe. Lexical, quando você cria uma nova palavra, que nem lá o Guimarães Rosa faz direto, né? Fazia direto. Sintático, quando você faz uma nova combinação de outras coisas já existentes e cria um novo significado. Então, vamos falar de alguns exemplos aqui. Estou afim de fulano. Então, afim, geralmente a gente usa essa expressão para dizer que é finalidade, o afim junto tem sentido de semelhança. Quando você fala que está afim de alguém, você está interessado em alguém. Então, aqui é um significado criativo. O lexical, deletar, abobado, mequizice, internetês, dar um spoiler, spoilar. Então, essas palavras que são inventadas, porque não existe um outro termo específico, e aí você cria um novo para cumprir essa função. Sintático, por exemplo, a não informação conduz o homem à caverna. Então, a não informação aqui, a ordem está quase como um hipérbato, né? Então, tem que tomar cuidado para fazer mais sentido. O próximo vício de linguagem é o eco, que é a repetição que se torna cansativa. Quando a gente fala de eco, a gente está falando de sons vocálicos, tá bom? Quando a gente fala de colisão, a gente está falando de consoantes. Então, quando a gente tem repetição de muitos sons vocálicos, não é a intenção de trazer sonoridade, tem que tomar cuidado. E colisão, quando você faz o excesso dos mesmos das mesmas consoantes, tem que tomar cuidado se não é o objetivo, se não tem objetivo, uma intencionalidade, trazer essa sonoridade, esse ritmo, digamos assim, tem que tomar cuidado para não virar um trava-língua desnecessário numa fala que é expositiva, informativa, objetiva, dissertativa, tá? Então, a decisão da eleição não causou comoção na população. Então, aqui, são. Então, evita isso. O seu objetivo aqui não é fazer um poema todo rimadinho, né? E aqui, a colisão, por exemplo, sua saia saiu suja da máquina. Então, tem que evitar quando tá, se não for uma fala criativa, se não for uma fala, uma repetição intencional, evite, tome cuidado, mude a ordem das palavras, mude as palavras para evitar esse tipo de atropelo, digamos assim. O arcaísmo é muito comum com gente que está querendo falar bonito e acaba querendo ser pedante e acaba rebuscando, tentando rebuscar a linguagem usando termos que são muito antigos. E aí não tem o menor sentido. Estou querendo só passar que você é velho, que você tem acesso a textos antigos. Então a gente tem que pensar que quando a gente está lendo Machado de Assis, a gente vai ter acesso a vários termos ali que são próprios daquela época, mas que transpor eles, tentar usar eles no dia a dia, não é o ideal. Você não vai estar falando de maneira adequada, bonita, nem exatamente correta, porque são termos antigos que não estão sendo mais tão usados. E se o objetivo da linguagem, da escrita, da nossa fala sempre é comunicar, buscar clareza, para que usar um termo que caiu em desuso? Para que querer reavivar esses termos que não são mais utilizados? Então, toma cuidado com isso. Então, aguçar como sinônimo de pressa, por obséquio, ao invés de falar por favor, fremoso, ao invés de formoso, voz me ser, nossa, isso aqui não, né? Ninguém vai usar, só se for para brincar. Ok? Então,
Evite arcaísmos, a gente tem acesso a eles para estudar literatura, textos mais antigos, mas não precisa trazer eles para os dias de hoje, não vai fazer o menor sentido, tá bom? E o último, estrangeirismo. É o mesmo medo não, o mesmo perigo, digamos assim, lá do neologismo. Se você começa a usar muitos termos estrangeiros, você corre o risco da pessoa com quem você está falando não estar não saber sobre aquele significado. Se você está buscando se comunicar, ter clareza, objetividade, usar muitos estrangeirismos vai prejudicar a sua fala. Então, evite. Tem alguns que fazem parte já da língua portuguesa, aí é ok, não tem como fugir, né? Mas evite usar termos que existam outros termos em língua portuguesa. Então, no lugar de usar, eu não coloquei, aqui, ao invés de falar vamos fazer uma meeting, te dar um feedback, você está super fashion, use os termos em português que você vai ser mais prontamente atendido ou entendido, né? Então, em vez de meeting, reunião, feedback, na verdade, é um retorno, fashion, para falar alguma coisa que está na moda, evita, é melhor. Você não tem como ter certeza que a pessoa com quem você está falando tem acesso, tem entendimento sobre isso. Então, use os termos em língua portuguesa, tá bom? Você não vai ser mais ou menos design, mais ou menos atual, só por usar estrangeirismo, tá bom? Coisas que acontecem bastante em redações, que eu percebo em alguns textos dos meus alunos, então eu estou trazendo aqui para vocês prestarem atenção, tá? Então, fazem muitos anos? Não. Então, aqui o verbo fazer é oração sem sujeito, fica no singular. A grande maioria aqui, pleonasmo, né? Se é maioria, é a grande, então só usa a maioria. O elo de ligação. Então, se é elo, tem o sentido de ligação. Então, usa só o elo ou só a ligação. Há anos atrás, você está usando o a no sentido de passado, não precisa colocar o atrás, já, o verbo haver já dá conta disso. Planejar antecipadamente, não dá para planejar na hora, isso é errado. Então, se você está planejando na hora, isso está errado, se você está planejando com antecedência, esse é o sentido do planejar. Devem haver poucos recursos, na verdade, singular, deve haver poucos recursos, o verbo haver leva ali para o singular. Cidadãos, estresse começa com a letra E, não começa com S do inglês. As pessoas gastam tempo, na verdade, o correto é as pessoas perdem tempo, ok? Quem é meu aluno vai receber 2 exercícios dinâmicos para treinar e um exercício escrito para poder também treinar tudo isso, identificação e como corrigir as frases que tem algum tipo de vício de linguagem. Qualquer dúvida, me manda lá no WhatsApp. E se você não é meu aluno, vem para o clã, vou deixar as informações aqui na descrição do vídeo. Até mais, pessoal!